Bom dia e bem-vindo ao estúdio R e Cosmos, onde recebemos hoje Luc Dini. Luc, bom dia, bom dia. Você é da TROI, a Associação Francesa é a Associação Aeronáutica e Astronáutica da França. Sim, especificamente algo chamado Sigma 2. Sim, Sigma 2, que integra cerca de 20 comissões técnicas da TROI-SAF, e esta reúne especialistas em aeronáutica e espaço para conduzir estudos sobre fenômenos aeroespaciais não identificados. Há pessoas que chamam isso de OVNIs, que é inclusive o nome do livro. Sim, então é mais sensacionalista, mas é redutor. OVNIs, objetos voadores não identificados, já carregam em si a noção de objeto. Na verdade, o espectro é mais amplo. Os fenômenos naturais ou não. E é aí que está a questão. Portanto, preferimos os fenômenos aeroespaciais não identificados. Desde quando é que nós estudamos os fenômenos aeroespaciais não identificados? É uma recenticidade? Os fenômenos aeroespaciais não identificados, na verdade, foram objeto de estudos pela Força Aérea e pelo Ministério das Forças Armadas desde os anos 50. Na época, falava-se de misteriosos objetos celestes. E havia, de fato, diretrizes dadas pelo secretário aéreo, pelo ministro das Forças Armadas, para as forças reunirem informações. Desenrolamos, chegamos nos anos 70, em 1974, o ministro da Defesa, Robert Galet, sob a presidência do presidente Giscard d'Estaing, faz uma intervenção no microfone de Jean-Claude Bourret e declara que observações não explicadas são feitas há pelo menos 20 anos pelas Forças Armadas, portanto, de objetos ou fenômenos desconhecidos. O grupo de estudos de fenômenos aeroespaciais não identificados será criado em 1977, precisamente para estudar e conduzir investigações sobre o estudo de fenômenos aeroespaciais não identificados. E ele existe desde aquela época. Continuam esses trabalhos, orientados mais para a investigação e a informação para os cidadãos franceses, mais do que para os estudos aprofundados. Mas, muito concretamente, quando criamos essa entidade, esperamos procurar observadores soviéticos, americanos, nossos espiões. Ou então, de fato, existe uma visão de ETs verdes em miniatura. As explicações, eu diria, são diversas. Ou seja, existem fenômenos aeronáuticos ou objetos, balões, fenômenos físicos naturais, do tipo fenômeno de relâmpago, relâmpago em bola, meteoros. Pronto, bem, aparelhos, bem, programas secretos. Bem, obviamente o U-2 faz parte dessas coisas que foram observadas sem que pudéssemos explicar. Até mesmo os primeiros satélites militares, que deixavam rastros luminosos no céu, intrigavam as pessoas que não sabiam o que eram. Portanto, há explicações desse tipo. Mas também há observações feitas por pilotos, feitas por outros observadores, relatando comportamentos físicos completamente fora do comum. Portanto, objetos que podem ser muito brilhantes, estacionários, que vão se mover com forte aceleração, mudar de direção abruptamente. Isso levanta questionamentos, pois não sabemos como isso voa. Mas qual é a proporção das análises, por exemplo, dos estudos, das observações que fizemos nos anos 50, que conseguimos entender décadas depois? Estamos falando do U-2, certo? Sabemos que tal observação provavelmente era um U-2, B-2 ou outro avião furtivo que não entendemos. Na verdade, o período em que realmente havia dispositivos voando e que correspondiam a programas desconhecidos levava a estatísticas. Provavelmente de 15 a 20% de casos não explicados. Essas estatísticas evoluíram e claramente temos hoje cerca de 3 a 4% de observações totalmente inexplicadas. Pronto. E isso, eu diria, esse substrato, de certa forma, permanece, eu diria, relativamente estável e se sobrepõe entre muitos países. Os russos pesquisaram bastante o tema, né, apresentando uma taxa inexplicada, mais ou menos equivalente. E se pegarmos o caso dos americanos, que hoje registram muitos casos, ao equivalente a aproximadamente 8 observações por ano, no mínimo, que são totalmente inexplicadas. Não há explicação devido à falta de elementos, não há rastros de radar ou observações, apenas testemunhos visuais. Onde temos tudo, mas não compreendemos o que vemos, Hoje existem gravações, aliás, existem, sejamos claros.
Existem casos que datam dos anos 50, onde houve gravações de radar, observações visuais simultaneamente, especialmente na Grã-Bretanha. Mas também em outros lugares na França, radares registraram velocidades incríveis, com objetos se movendo lentamente e acelerando para 10.000 km por hora. Bem, então, podemos dizer sim, é um artefato dos radares, exceto que, ao mesmo tempo, havia pessoas no chão, ou mesmo voando, que com seus próprios olhos observavam as luzes que se moviam ao mesmo tempo. Portanto, quando há observação visual que corresponde a um radar, já levanta algumas questões. Recentemente, um assunto muito discutido são os famosos testemunhos dos pilotos da Marinha dos Estados Unidos da América. A Força Aérea dos Estados Unidos da América é muito mais reservada, mas os pilotos da Marinha, durante exercícios, notaram a presença de objetos estranhos, objetos que foram registrados por radares. Se pegarmos o exemplo do Nimitz, o que foi visto? Observações a partir dos radares, portanto com mudanças de nível, de voo, baixa velocidade, sem nó. E então os objetos caindo simultaneamente, quase ao nível do mar, e depois subindo, etc. Bem, não é um. Vários levantam questões. F. Dias e Osho intervieram na área de observação visual. O famoso tic-tac e depois gravação com câmera térmica. Então começamos a acumular as informações. O problema, e justamente o que justifica os estudos, é medir as coisas com mais precisão, para poder fazer correlações. Por quê? Porque nenhum meio de detecção é perfeito, especialmente as câmeras térmicas. O treinamento à distância não está lá, então é necessário ter outros meios de observação para correlacionar. E então eles também não são sistemas que são sistemas de detecção, sistemas militares, eles não são instrumentos de medição. Portanto, é necessário ir mais longe, cruzar as informações para começar a realizar trabalhos sérios de análise e tentativa de explicação. Lá, neste caso, ou seja, concretamente, esse evento, que é muito documentado com muitas imagens que já foram compartilhadas, sabemos que realmente havia um objeto físico lá, porque o radar, o registro... Objetos físicos existem, pois há registros, sejamos claros. Algumas observações dos pilotos, especialmente uma piloto, eu diria que estava a bordo dos porta-aviões. Foi observado que havia 2 pilotos de trás que observaram a passagem de um objeto então esférico, cúbico. Não é muito claro, mas 2 aviões em formação apertada viram um objeto passar entre eles. E não era uma alucinação. Aliás, eles precisaram manobrar de evasão extremamente rápida e relatório detalhado na volta para explicar que eles haviam arriscado uma colisão. Mas além disso, isso significa que também existem diferentes categorias, diferentes tamanhos. Porque o famoso tic-tac, ele tem quase o tamanho de um avião comercial, um fuselagem, enquanto aqui lidamos com equipamentos menores, do tamanho de um caça. Então, há em relação ao assunto tamanho, de fato, mudanças de proporções extraordinárias. Estamos falando do tic-tac, conhecido por ter 12 de metros de comprimento. Bem, não vimos as restituições, é uma pena, aliás, mas enfim, você tem pilotos que observaram coisas, é sempre difícil estimar um tamanho sem ter a medida exata, eu diria. Da distância. Essa é a questão, mas quem disse ter visto, eu diria, um objeto grande como uma catedral. Eu ouvi um piloto da Air France que me disse que um dia eles estavam fazendo um voo privado e observaram algo que era grande, como uma catedral. Esse tipo de vocabulário é usado com bastante frequência. Então, de um lado, se você quiser, você pode ter observado um fenômeno, uma esfera, então um piloto que vê passar próximo ao seu avião. Eu vi algo que tinha 1 metro, era 1,5 metro, 2 metros, alguns metros, e outros dizem ter visto algo enorme. O caso de Phoenix, nos Estados Unidos. A coisa em forma de delta ou de bumerangue, eu não me lembro muito bem, foi observada por muitos cidadãos americanos. E os tamanhos relatados não correspondem de forma alguma a um objeto aéreo conhecido. Logo, isso levanta muitos questionamentos. Isso preocupa os militares. Lembro-me que na época eu estava na Bélgica. A observação belga, eu tive tantas com esse famoso triângulo luminoso. É famoso porque há muitos de observações. Depende da perspectiva adotada. Considerando a observação da época, eu diria que sim. A observação foi claramente incomum. Os F-16 não conseguiram realmente rastrear esses objetos, que eram obviamente muito manobráveis.
Alguns pensam em aviões stealth, etc. Sim, mas no caso do F-117, por exemplo, ele é conhecido por sua furtividade, não realmente por suas acelerações. Bom, mas é isso. E então, assim foram observados outros fenômenos secundários, incluindo radiações que teriam sido emitidas, que derretiam a neve, não, etc. Então, para voltar na questão, eu diria sobre o tamanho dos objetos e suas características. Na verdade, temos uma gama que é muito ampla, além da observação, às vezes, de mudanças de forma, ou seja, houve objetos de forma triangular que mudaram para a forma esférica e vice-versa. Então, vocês vão me dizer, rapazes, vocês beberam? Aparentemente não. Portanto, essas observações, na verdade, são um pouco mais do que incomuns, portanto, podem impressionar a imaginação dos pilotos ou até colocá-los em circunstâncias. É isso que é relatado nos Estados Unidos. Em alguns exercícios houve riscos de colisão. Bem, alguns pilotos civis também testemunharam, eu diria, uma passagem próxima. Mas de forma geral também não é percebido, como eu diria, né? Um problema de intrusão no espaço aéreo, pelo menos na Europa. Nos Estados Unidos houve mudança de tom e postura, ou seja, no fundo, passando de uma atitude de negação, a Força Aérea fecha os arquivos. Blue Book em 1969. Chega, sem problemas de segurança aérea, sem problemas de segurança aérea. Pronto, vamos para outra coisa. E então chegam esses famosos testemunhos, os vídeos em 2017, portanto muito mais tarde. E aí a Força Aérea dos Estados Unidos da América permanece, eu diria, silenciosa. Mas por outro lado, a Marinha dos Estados Unidos da América fala. São elementos que foram apresentados ao Congresso e, na verdade, é o Congresso, se você quiser, que vai ser o motor dessas investigações. Ou seja, ele realmente vai pedir ao Pentágono para criar uma entidade. Aqui está o ARO inicialmente, a Força Tarefa Fenômenos Aéreos Não Identificados, que data de 2020, renomeada como ARO, e desta vez sob o controle direto do escritório do Diretor de Inteligência Nacional. Aqui está, isso data de 2022, com missão fazer relatórios e dar explicações. E aí, de fato, há um pouco de hesitação, porque o segredo é oposto em uma série de assuntos. Estamos esperando Donald Trump, ele vai abrir tudo. Mas então, se você mencionou um ponto interessante, é que não havia. Não víamos esses fenômenos observáveis como ameaça. Contudo, ainda há casos muito específicos de sobrevoos acima de silos nucleares. Lembro dos minutos trauma, quando a Boeing afirmou que o ocorrido era estatisticamente impossível? Como é que se diz finalmente nós esquecemos? Ouça, eu entendo a sua pergunta e não há uma única resposta. Quero dizer, é verdade que houve observações que foram relatadas muito claramente, acima de bases americanas, não apenas americanas, aliás. Do lado russo também houve algumas. Bem, o que essas observações dizem? Foram observadas falhas, especialmente em baias eletrônicas de comando de lançamento de mísseis em algumas bases. Houve interferências, houve coisas assim. Isso está nos arquivos do Blue Book, portanto, arquivos oficiais americanos, não são histórias de um romancista. Bem, do lado russo, as mesmas coisas aconteceram. Quando foi isso? Foi nos anos 50, nos anos 60. As bases estratégicas americanas e russas permanecem em seus locais. Os russos, aliás, costumam demonstrar o lançamento de certos mísseis. Pronto. Portanto, não parece que essas instalações estratégicas tenham sido prejudicadas desde aquela época. Entende? Isso não quer dizer que devemos negar os fenômenos estranhos observados, que de fato merecem ser estudados. Portanto, é preciso fazer a distinção. Portanto, se não considerarmos mais, há algo desconhecido que por vezes vem nos observar e até desativa nossos mísseis nucleares, não parece ser agressivo. Então, buscamos inspiração tecnológica? Podemos aprender algo com essas observações? Então, certamente podemos tirar uma lição disso. Não parece? Hoje, finalmente, não temos elementos suficientes para extrair informações e fazer engenharia reversa. Então, eu digo isso com uma grande ressalva, mesmo pelo que conhecemos. Do lado americano, realmente houve uma comunicação nos últimos 2 anos de denunciantes. Então, os denunciantes que são ex-membros dos serviços de inteligência americanos, né, do Pentágono, etc., que testemunharam sob juramento perante as comissões do Congresso. E então isso levanta a questão, na verdade, do que há por trás disso.
E essas pessoas afirmam, incluindo recentemente Loé Elizondo e outros, que havia, por exemplo, um programa de pesquisa, mas não apenas de recuperação de engenhos, até mesmo de engenharia reversa, conduzido por agências de inteligência muito famosas nos Estados Unidos. Então, são eles que afirmam isso. Não houve, ao nosso conhecimento, nenhum segredo revelado, porque parece que esses assuntos são cobertos por um nível de segredo extremamente alto. Daí, de fato, algumas tentativas que foram conduzidas junto à presidência americana pelo Congresso. No âmbito das leis que são votadas, as leis anuais, o orçamento de defesa, para que, sobre esse assunto, haja, eu diria, uma revelação do segredo. E comissões especiais que eventualmente intervêm para decidir colocar certos assuntos de lado. Aliás, manter segredos e deixar os outros o livro aberto para que realmente as pessoas possam realizar trabalhos, não estamos lá ainda. O que aparece é que a nova diretora nacional de inteligência afirmou que está colocando o arquivo Fenômenos Aéreos não identificados em sua mesa. Então, vamos ver o que acontece a seguir. Hoje não sabemos se ela foi designada, aceita, em um momento em que estamos virando as... Então, é isso. Estamos nesse ponto. Quero dizer, uma transição no momento, necessariamente, em muitos assuntos. Vamos ver o que resulta disso, mas é levado muito a sério nos Estados Unidos. O que fez com que houvesse. Tenho a impressão de que havia mais observações antes da chegada dos telefones celulares. Muito concretamente, antes tínhamos observações, mas não provas. Agora que todos têm um celular, parece que temos menos visuais interessantes. Como no exemplo da Bélgica, estamos em uma situação onde precisamos incentivar as pessoas a corroborar, dizer-lhes por fotos ou um vídeo. Veremos a qualidade e as roupas na chegada. Testemunho para o que é a França, por exemplo, ao nível do GEPAN, dizendo aqui a tal hora, etc. E realmente hoje talvez haja uma liberação de discurso no nível de alguns pilotos que notaram coisas e que finalmente querem se expressar sem ser considerado um louco. Para voltar ao smartphone, as câmeras térmicas, os meios de radar, etc., ver redes de observação óptica de meteoros na Comissão Sigma 2, nós estamos interessados nisso. Observação de faróis desbotados, observação de meteoritos, poderiam permitir a coleta de dados complementares, desta vez com trajetórias precisas. Imagine um fenômeno luminoso que passa de uma posição estática para trajetórias estranhas com fortes acelerações. Registrar essas informações vai contribuir para uma melhor compreensão. 3 teorias que estão entre as mais recorrentes. Você diz nível de credibilidade. Tudo o que observamos e não podemos explicar são apenas desenvolvimentos militares que serão descobertos e entendidos no futuro. Isso parece realista para você? Certamente há uma parte de verdade. É óbvio que dentro da defesa existem programas confidenciais, existem testes sendo realizados e que, aliás, podem ser observados por qualquer cidadão. Você observa em altitude um foguete que solta um objeto hipersônico ou que vai fazer manobras com sistemas a gás e os gases vão reagir talvez lá em cima e criar luzes. Portanto, tudo isso pode intrigar, evidentemente, quem não está ciente. Então, pode haver um comunicado de um ministério dizendo, escute, veja, você observou algo, uma experimentação estava em andamento para um final. Em 10 anos, você acredita que saberemos que eram os chineses ou os americanos? Por décadas. As observações que eu citava na Grã-Bretanha, 1956, acredito, de observações na base de Cognac, na França, em 1956 ou 1957. Objetos registrados no radar voavam a 2.800 km/h, indicando que não alcançavam altitudes elevadas devido às limitações dos radares. Houve 2 rastreamentos de radar com intervalo de 45 minutos. Bem, então podemos dizer, são parasitas, etc. Mas quando lemos os relatórios da Força Aérea assinados por um oficial na base, que sobe para o general comandando a região aérea e que sobe para Paris, para o secretário do ar, isso significa que havia um assunto para reflexão e não qualquer coisa. Portanto, não podemos explicar tudo hoje. Isso significa que existem fenômenos com características realmente muito surpreendentes e é isso que merece estudos. Então, obviamente, em alguns casos, diremos, ouça, descobrimos um fenômeno natural que foi mal compreendido e em outros podemos chegar a coisas interessantes.
Então, há uma parte dos seus membros, há alguns casos em que a maioria dos membros tem uma opinião, dizendo que são homens do futuro que fazem viagens no tempo, né? São extraterrestres que vieram. Onde fica isso? Claramente ninguém tem convicção nessa área. Mas existem pessoas sérias que eventualmente pensam que essa seria uma das opções possíveis? Não temos. Se quiser, não há afirmação. É algo extraterrestre ou do futuro? Não temos nenhum elemento, se quiser, concordante. Além das constatações, falamos muito sobre radar, medidas, etc. Você tem marcas no chão, posso te dizer, em resumo, em 30 segundos, mesmo assim, um caminho que fizemos. Ainda assim, há algo extraordinariamente surpreendente e coerente. Entre as observações que são feitas visualmente, que envolvem radiações no domínio óptico, extremamente intensas. Portanto, temos ao mesmo tempo clarões que sugerem talvez haja uma radiação sendo emitida que vai excitar o meio ambiente atmosférico, as moléculas que reagem. Aqui está uma ionização, portanto, a questão do plasma. Temos efeitos que são efeitos próximos em testemunhas. Um médico que faz parte da comissão especialista em radiações ionizantes e não ionizantes. Ele elaborou uma lista de diagnósticos absolutamente notável, mostrando que havia efeitos de micro-ondas. Efeitos térmicos em diferentes graus, dependendo do nível de exposição, etc., que colocam em questão as ondas de micro-ondas. A mesma coisa acontece com a vegetação. Houve marcas na vegetação, com alterações na clorofila, etc., que podem envolver radiações nas mesmas frequências, etc. E para terminar, estávamos falando sobre as bases. Há um caso extremamente conhecido, mas houve outros em Teherã, caças que perseguiram um objeto voador não identificado. Bem, ele é muito brilhante. Bem, os dois caças tentaram fazer manobras de ataque, eram F-4. O equipamento de rádio deles falhou, o equipamento de mísseis também falhou. Quando eles viraram e desviaram, sumiram. Tudo voltou ao normal. Bem, os especialistas em armas de energia direcionada e armas de micro-ondas reconhecem ali um certo número de reações da eletrônica à exposição à radiação. Então, isso está começando a ser bastante. Há um fio condutor que merece ser estudado. É por isso que se chama de não identificados incompreensíveis, falhas. Nós não temos terminado de falar sobre isso, até mesmo de escrever sobre o assunto de fato. Luke, muito obrigado. Você volta assim que tivermos uma informação crível? Acho que vão haver notícias interessantes, certamente do lado americano. E nós continuamos os trabalhos, e eu diria a palavra final, é dizer aos profissionais da aeronáutica, não hesitem, há um verdadeiro assunto. Suas observações podem ser, eu diria, elementos totalmente motivadores e úteis para conduzir os trabalhos. Luke, muito obrigado. Incluiremos os links para seu livro, Objeto Voador Não Identificado Luz, sobre os dossiês desclassificados do Pentágono. Agradecemos e esperamos que tenham apreciado. Até breve no estúdio Aeroscosmos.